Bom dia a todos. É com satisfação que a equipe do Birô Social está aqui hoje, trazendo um tema oportuno e que a gente consiga trocar experiências em prol do coletivo. Eu sou advogada, trabalho com inovação social, com negócios de impacto positivo e sou cofundadora do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, que é o Birô Social. Temos sedes em Campinas e em São Paulo. Então, estamos sempre articulando com o município em prol de entidades sociais, que é as organizações do terceiro setor. A gente tem muita satisfação de falar com gestores, com operadores do terceiro setor, que é o nosso propósito, é o nosso fundamento, inclusive consta isso no nosso Estatuto Social. Então, o Birô Social é uma organização social também, é uma associação sem finalidade econômica, atua com negócios de impacto positivo, articulando a conexão entre os setores econômicos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro setor. Então, é com grande satisfação que a gente está aqui, e eu apresento aqui a oportunidade de chamar aqui ao palco o seu Marcos Rocha, que é contador, administrador de empresas, fomentador social, especialista em planejamento empresarial, com ênfase para o desenvolvimento econômico e negócios de impacto social e ambiental, presta assessoria e consultoria para elaboração de balanço social e ambiental junto a organizações públicas e privadas, fundador do Instituto Apoio Brasil e do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, Birô Social. Ele vai falar na manhã de hoje sobre sustentabilidade financeira e captação de recursos das organizações sociais. Espero que vocês aproveitem e estamos à disposição. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer estar aqui hoje, nessa manhã com vocês. Eu peço licença para retirar a máscara. A gente vai falar um pouquinho. Fica um pouquinho mais fácil, né? Um pouquinho mais gostoso aí. Conheço tanta gente já daqui. Isso é muito bom, ver tantos rostos conhecidos, rostos amigos, né? Isso é muito bom. A gente atua na região, eu sou de Campinas, né? A gente atua aqui há muitos anos já. Então é excelente estar aqui com vocês essa manhã. Esse assunto que nós vamos comentar hoje, que é sustentabilidade financeira, captação de recursos, geração de recursos, talvez um dos assuntos mais importantes que a gente tem a tratar com relação a organizações da sociedade civil. Sem recursos, sem a sustentabilidade financeira, nós que fazemos parte dessas organizações não conseguimos ir para lugar nenhum, não conseguimos realizar efetivamente as nossas finalidades. E é isso que a gente vai tentar trazer um pouquinho. Não vamos esgotar esse assunto, de forma alguma. Vamos trazer, assim, alguns insights para que a gente possa, a partir daí, olhar para isso, buscar recursos, buscar informações a esse respeito, ok? Meu nome é Marcos Rocha, como a Fernanda Pen já nos apresentou, trabalhamos com negócios sociais já há mais de 15 anos. Minha área sempre foi contabilidade, administração de empresas e psicologia. E posso falar para vocês, né, vou contar uma coisa para vocês, que tem fatos na vida da gente, às vezes um livro que a gente lê, uma pessoa que a gente encontra, que muda muitas vezes o rumo da nossa vida, ou muda um pouquinho a forma da gente pensar, da gente agir. Deixa eu disparar o tempo aqui para não fugir do previsto. E eu posso dizer que isso aconteceu comigo em 2007. 3 fatos que aconteceram comigo que mudou um pouquinho a minha forma de pensar, a minha forma de agir. O primeiro deles foi que em 2006, 2007, eu conheci o professor Takashi Yamauchi, que eu acredito que muitos de vocês até já conheceram também, um dos maiores fomentadores do terceiro setor no Brasil, que me mostrou uma forma diferente, me apresentou o terceiro setor de uma forma um pouquinho diferente, e que me fez mudar um pouco o rumo do que eu fazia.
continuei fazendo, continuo trabalhando no corporativo. Aí eu tive a oportunidade de ler um livro que se chama Um Mundo Sem Pobreza. Quem não leu precisa ler. Um Mundo Sem Pobreza, de Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel em 2006. Mostrou para mim que é possível fazer o social, o ambiental, junto com empresas privadas, junto com o governo. Que isso é uma possibilidade. Nossa, abriu bastante minha visão. E em terceiro, que foi fundamental, eu tive a oportunidade de assistir um documentário. Documentário de uma cineasta brasileira que se chama Mara Mourão, que se chama Quem se Importa? Vale a pena assistir, todo mundo que está ligado no terceiro setor. E aí vem a pergunta, vem o questionamento, né? Quem se importa se tem milhares de pessoas morrendo nas filas dos hospitais, sem um mínimo atendimento? Quem se importa se tem milhões, né? Não é nem milhares, milhões de crianças morrendo de fome no mundo? Quem se importa com as mudanças climáticas que estão ocorrendo? Parece que isso é muito longe, né, da gente. A verdade é que a maioria das pessoas, né, passam a vida apenas sobrevivendo. Isso é uma realidade. Nós que optamos, né, por um sistema capitalista, assim como países da América do Norte, países da Europa Ocidental, optamos por um sistema capitalista que, sem sombra de dúvida, trouxe muita riqueza, nos apresenta muita riqueza, um desenvolvimento social, econômico, tecnológico muito grande, um desenvolvimento cultural muito grande. Sem sombra de dúvida, o sistema capitalista, ele trouxe riquezas, ele apresenta muitas possibilidades de riqueza. As empresas multinacionais abrindo comércio, abrindo exportações, entrando nas economias do terceiro mundo, entrando nas economias dos países em desenvolvimento, sem sombra de dúvida trouxe muita riqueza e prosperidade. Mas o que acontece com isso? Que deveria ser algo muito óbvio. Trazendo riqueza, economia deveria trazer felicidade e oportunidades para todos. Mas não é isso que acontece. A gente pode entender, olhando um mapa da distribuição de renda no mundo da ONU, 94% da renda mundial, 94% da renda mundial é quase tudo, né? 94% da renda mundial está na mão assim de 40% da população. Isso significa o quê? Que 60% da população está vivendo com apenas 6% da renda mundial. E o pior ainda, que 1% das pessoas, da população do planeta, detém 50% do PIB, 50% da renda mundial. Isso é uma distribuição de renda. E no Brasil, país aí em dimensões continentais, né, quinto maior país do mundo em território, né, 8 milhões, 500 e poucos mil quilômetros quadrados, quinto maior país em população, 14ª economia do mundo, né, num ranking de 197 países, nós já tivemos em 7º e 8º lugar. Hoje estamos em 14ª economia do mundo. Em compensação, em qualidade de vida, nós estamos no 79º lugar no índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva muito em consideração a saúde, a educação, a renda. Somos a terceira pior distribuição de renda do mundo, 5ª maior população carcerária. Essa é uma realidade nossa. Hoje, no Brasil, dia 22/2/2022, aliás, muita gente fala que hoje é um grande portal que se abre, né? 22/2/2022, que esse portal seja de luz, que esse portal seja de oportunidades, que a gente possa aproveitar isso para olhar o mundo de uma maneira diferente, reduzir pobreza, fome e assim por diante, né? Hoje, mais de 50 milhões de brasileiros, mais de 50 milhões, vivem com apenas R$ 10,80 por dia. Renda. Isso significa abaixo da linha da pobreza. Se a gente olhar a questão de saneamento básico no Brasil, e básico é assim, esgoto, né? Água potável,
40% dos domicílios do país não tem saneamento básico. Eu tive há 2 semanas na Bahia, no interior da Bahia, numa cidade que chama Barrocas, tem 15 mil habitantes, fica a 200 quilômetros de Salvador. Não tem esgoto, esgoto a céu aberto, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Eles não estão querendo melhor sinal de internet, nada, eles querem uma coisa básica. A água lá é salobra, não tem água potável. No Nordeste, esse número sobe para 60%. E no Norte, 85% dos domicílios não tem saneamento básico. O que está acontecendo? Essa imagem aqui é de Guarulhos. É uma periferia de Guarulhos, aqui em São Paulo, chama-se Buraco do Sapo. Você acredita que tem pessoas que moram nessas casinhas com esse riacho, né? Mas com esse esgoto a céu aberto? Qual a consequência disso? Doença. E afeta quem, principalmente? 50% das crianças são afetadas com isso, com essas doenças causadas por saneamento básico. E quando a gente fala afetar a criança, é cognição, é a questão de aprendizagem, educação. E a gente pergunta, o que está errado? Isso não é uma montagem, isso é São Paulo, é o Jardim Morumbi com Paraisópolis. Parece que tem até uma linha divisória. O que está errado? Né? Numa economia capitalista que nós estamos, que produz riqueza, deveria produzir benefício para todo mundo, o que está errado com essa discrepância que a gente pode enxergar? E eu vou falar para vocês, é muito simples a resposta do que está errado. Os mercados atuais, eles não estão aí para resolver esses problemas. Quando eu falo mercado, as empresas privadas, não é esse o objetivo social da empresa privada. Se a gente olhar nos objetivos sociais, né, dos contratos sociais, a gente não vê combate à pobreza, à desnutrição, à poluição, em nenhum item dos contratos sociais não aparece isso. Muito pelo contrário, né? Os mercados atuais acabam aumentando, exacerbando essa desigualdade social, que é uma desigualdade social imposta. Porque desigualdade social sempre vai ter. Mas o grande problema, o grande vilão é aquela que é imposta às pessoas. Você não tem saída, não tem alternativa. Aí a gente fala isso, o governo é a resposta? Já que a iniciativa privada, os mercados atuais não estão aí para resolver esses problemas, o governo é a resposta para isso? Temos que jogar para cima do governo toda a questão de saneamento básico, toda a questão de emprego, toda a questão climática? Sim, ele tem realmente uma boa parcela de responsabilidade, mas todos têm, sozinho o governo não consegue. Então o que aconteceu com isso, né? As pessoas frustradas com o mercado, frustradas com o governo, começaram a criar o que nós sabemos muito bem, organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, sem fins econômicos, nas mais diversas áreas, para tentar minimizar esse problema, resolver esse problema. Criaram organizações sociais, né, das mais diversas áreas. E aí eu pergunto, o que são organizações sociais? É alguma coisa especial? É alguma entidade especial? Tudo é organização social. Eu pergunto para vocês, o que não é social? Existe alguma coisa que não seja social? O que não é ambiental? Existe alguma coisa que não está no meio ambiente? Tudo é social, tudo é ambiental. Então, uma organização social, uma igreja é uma organização social, onde se reúne pessoas que têm propósitos, que têm finalidades, podem ser finalidades econômicas ou não, podem ser privadas ou públicas, podem ser lícitas ou não, são organizações sociais. Uma igreja é uma organização social, uma prefeitura é uma organização social, uma escola pública ou privada é uma organização social, uma indústria ou comércio, um bar, uma farmácia, é uma organização social nesse sentido da palavra. Até uma organização criminosa é uma organização social, ilícito, mas também é. E o maior exemplo de organização social que a gente pode ter é o país, é o Estado, a nação, que a gente divide, na teoria, em 3 setores, só para ficar fácil de compreender. O primeiro setor é o governo, que tem uma finalidade
setor do governo, que é realmente cuidar das questões de interesse público essenciais. Segurança pública, circulação de moeda, a saúde pública, no caso de pandemias que a gente está vivenciando, acabando de vivenciar. Isso é uma finalidade, né, o interesse público essencial. E aí nós temos quais organismos dentro do primeiro setor? A Presidência da República, os ministérios, as secretarias, os governos estaduais, municipais, as autarquias, são as entidades, são os organismos do primeiro setor. O segundo setor é o mercado. E tem uma finalidade, né? Cuidar de questões individuais, questões de interesse privado. Tem finalidade econômica, tem finalidade lucrativa. Quais são os organismos que estão elencados dentro do segundo setor? As empresas individuais, as empresas limitadas, as sociedades anônimas, abertas, fechadas, as cooperativas, estão dentro do segundo setor. E o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, que têm como questões, né, cuidar de questões de interesse coletivo, que não tem a finalidade econômica, que não tem aquela finalidade de gerar lucros. Isso é o terceiro setor. E quem que nós temos no terceiro setor? As associações, as fundações, as entidades religiosas, os partidos políticos, os condomínios, estão dentro do terceiro setor. São três setores que aparentemente seguem três caminhos diferentes, mas não deveriam seguir caminhos diferentes. Se cada um olhar, cuidar do seu interesse, fica um pouquinho difícil da gente ter uma sustentabilidade. Qual é a solução quando a gente olha que nós temos três caminhos? Seria, acho que, meio simples de falar, trabalhar junto, né? Cada um no seu segmento, cada um com a sua finalidade, mas juntos, unidos para fazer alguma coisa diferente. O setor social ao lado do Estado e ao lado do setor do mercado, do setor empresarial. Nós temos, assim, a empresa privada, que normalmente tem o patrimônio, tem o capital, junto com associações, né, organizações da sociedade civil, que fazem os trabalhos sociais, que têm as operações, em conjunto com o governo, que pode dar benefícios fiscais, isenções, imunidades fiscais, cada um fazendo o seu papel em conjunto. Um impactando com projetos, com programas sociais, programas ambientais, o outro lado tendo, sim, o seu retorno financeiro dos investidores. Isso nós estamos falando em sustentabilidade. A gente está falando, quando os três setores juntos olham para o mesmo caminho, nós estamos falando em sustentabilidade. E aí vem a palavra sustentabilidade. O que é isso? É até muito simples, às vezes, sustentabilidade, né? A gente atender às nossas necessidades hoje, do presente, sem comprometer o futuro, as necessidades que vão ser geradas e criadas para o futuro. É assim, vamos ser sustentáveis, vamos pensar o que nós estamos fazendo hoje não vai prejudicar amanhã. Não é porque eu estou fazendo hoje, minha geração de agora, eu não vou me preocupar com a geração daqui a 50 anos. E senão meu negócio não é sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, é muito legal isso aí, interessante. Primeira palavra que vem, primeira cor que vem para a gente é verde. Sustentabilidade é verde, sustentabilidade é meio ambiente. Tudo bem, também é, mas não é só isso. A sustentabilidade, ela está ancorada, ela está baseada em três pilares fundamentais, que é o social, o ambiental e econômico. É um tripé, né? Não para em pé sem um deles, não funciona, não vai ficar em pé, não tem sustentabilidade. Quando a gente fala em social, é muito óbvio para a gente, né? Cuidar das pessoas, ter uma vida digna, emprego, renda, ter educação inclusiva, saúde de qualidade. Isso é o social, viver em sociedade. E a gente não consegue, né, ter tudo isso se a gente não tiver um meio ambiente sadio, né, com condições climáticas adequadas, sem a poluição dos rios, cuidando dos mares, cuidando da vida dos mares, da vida terrestre. Então não consegue ter uma vida social saudável sem um meio ambiente saudável. E os
Os dois fatores, sem o econômico, emprego e renda, condições para consumo, o comércio, a indústria, sem a parte econômica, não funciona. Então, a sustentabilidade, nós estamos falando nesses 3 pontos, né, nesse tripé, para ela poder funcionar. E quando nós estamos falando em tudo isso, nós estamos falando simplesmente nas 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses 17 ODS pode ser dividido nos três pilares, social, ambiental e econômico, para que todos eles juntos tragam a paz, a prosperidade, viver em harmonia. Nisso são os 17 ODS. Estão baseados numa sustentabilidade. E aí a gente vem para o que a gente veio fazer aqui. Sustentabilidade econômica, que é o tripé que a gente está buscando. A gente sabe muito bem como é que faz o social, como é que a gente pode cuidar do social, como a gente pode cuidar do ambiental, a importância de tudo isso, né, para a nossa sociedade. Mas e a parte econômica? É muito importante, é fundamental a parte econômica. E aí quando a gente fala, como a gente vai olhar para uma sustentabilidade econômica das nossas organizações da sociedade civil? Tem muitas maneiras, mas eu falo assim, a gente pode dividir em 6 maneiras que você pode ter sustentabilidade. A primeira delas é gerar recurso. Você ter renda própria. Qualquer entidade deveria ter renda própria. Depois, doações, que a maioria até sabe, e a gente é importante, e buscar as doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas, que mantêm muitas entidades funcionando. Os editais, né, que são os patrocínios de muitas empresas, né, que publicam editais para projetos sociais, projetos ambientais de sustentabilidade. Outro lado é o poder público, né, o poder público que você pode ter as parcerias, as subvenções, como antigamente a gente falava, vamos falar um pouquinho do poder público. A outra possibilidade são as leis de incentivos fiscais. Vamos falar um pouquinho delas, não vamos esgotar nenhum desses assuntos, vamos só mencionar das possibilidades, né? As leis de incentivos fiscais a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. E os fundos, vamos falar um pouquinho dos fundos privados, fundos públicos, que são criados para algumas finalidades específicas. Mas é importante a gente entender uma diferença muito grande em gerar recursos e captar recursos. Gerar recursos é participar do PIB. Para vocês terem uma ideia, olhando aí América do Norte, Estados Unidos, quase 20% do PIB americano veio do terceiro setor. Bom, 20% do PIB americano é muito dinheiro, vem do terceiro setor. Na Alemanha, no Japão, perto de 30% a 35% do PIB alemão e do Japão vem do terceiro setor. Nós estamos no Brasil agora, com as últimas informações, a 5% do PIB brasileiro vem proveniente do terceiro setor. O terceiro setor gerou recurso, prestou o serviço, vendeu o produto, comercializou algum tipo de produto. É importante a gente diferenciar. E quando a gente fala que nós estamos captando recurso, não é errado de forma alguma, porque existem todas essas possibilidades, né? Não estamos gerando PIB, tá? Nós estamos participando do PIB de outros, que foram gerados por outros. Deveria ser no Brasil a forma complementar das instituições. E aí vamos falar um pouquinho com exemplos que a gente pode trazer de cada uma delas. Não vamos esgotar o assunto de forma nenhuma. Quando a gente fala de gerar recursos, eu vou trazer um exemplo claro que a gente trabalhou junto. Projeto A Esperança, que é um projeto social em Campinas, lá no Parque Uziel, com o Robson, um garoto que está de pé aqui no meio dessas garotadas aqui de amarelo. Ele criou um projeto social no Parque Uziel, que é para tratar de, hoje, perto de 300 crianças contra turno escolar, 200 e poucas famílias, né, com cesta básica, alimentação, e dos moradores de rua de Campinas. Recolher morador de rua, dar uma condição mínima de dignidade, banho, alimentação, uma moradia e um emprego, e uma formação, até que ele possa sair do projeto.
ele realmente tem muita doação, ele recebe muita doação. Na época da pandemia, ele fez trabalho fantástico aí com quase 1.000 famílias de distribuição de cesta básica, produtos de limpeza, higiene. Mas ele, em 2017 e 2018, começou a ter uma atividade, começou a ter um recurso, gerar um recurso para trabalhar com marcenaria. Ele saiu até na IPTV em 2018, de umas casinhas de madeira que ele começou a ensinar aos moradores de rua a fazer. Porque onde eles moram ali, onde eles estão atuando, que é o Parque Uziel, tem lá um córrego, né? Na verdade, ele tem lá um esgoto, que até móveis ficam dentro do esgoto. Ele começou a tirar desse lixão, desse esgoto, os móveis, as madeiras, e começou a criar móveis e ensinar uma profissão para os moradores de rua. Hoje, ele tem uma marcenaria, arrumou um galpão separado, com doações e tudo mais. Ele tem uma marcenaria hoje que ele vende móveis, as pessoas compram isso dele sabendo de qual é o projeto e gera recurso para que ele atenda os moradores de rua, atenda as famílias. Arrumou uma forma de gerar renda. Nós temos em Campinas também o Educandário Eurípides, acho que muitas pessoas conhecem, mais a creche Mãe Luísa, que está junto, que é uma entidade lá com mais de 50 anos em Campinas, que cuida de crianças de 0 a 18 anos. Iniciou realmente com as crianças que eram órfãs, e hoje atua com quase 500 crianças, capacita mais de 5.000 jovens aprendizes, né? Ele tem um programa de jovens aprendizes, com vários cursos e treinamentos que eles fazem para gestantes, para famílias. Acredito que perto de 20.000 refeições diárias eles servem, tudo gratuito. A principal fonte de renda deles hoje é uma panificadora. Acho que a maioria já conhece aqui, a Bambini, uma das maiores panificadoras da região metropolitana de Campinas, fornecendo pão de hambúrguer, pão de cachorro-quente e outros, né? Porque ele iniciou isso há muito tempo atrás para mostrar, dar uma capacitação de padaria, de padeiro para aqueles jovens. E virou a maior fonte de renda deles hoje. Descobriram uma fonte de receita, que é a padaria, para poder manter as ações sociais. Nós temos em Campinas também a Casa da Criança Meimei. Casa da Criança Meimei, eu conheço muito bem, meu avô foi um dos fundadores em 1965. Meu pai e meus tios deram continuidade. A Casa da Criança Meimei hoje cuida de 400 crianças em contraturno escolar, crianças carentes, da região do São Marcos, em Campinas, que era muito mais carente há 50 anos atrás. E ela é em amarelo aqui, e há uns 25 ou 30 anos atrás, eles desenvolveram e fundaram uma lavanderia industrial. Uma lavanderia industrial para que pudesse gerar renda e receita para cuidar das crianças e das famílias. Depois de um tempo, eles venderam essa lavanderia industrial, onde tem um prédio bem à esquerda ali, em vermelho, ali funcionava a lavanderia industrial, eles venderam, construíram um outro edifício que hoje é alugado para o Banco Santander, que é uma das principais fontes de receita para eles hoje, de alguma maneira, está contribuindo além de outras subvenções que eles recebem. É a maior fonte de receita. Quer dizer, a gente está falando em gerar recursos. Aí eu vou trazer um exemplo aqui, bem distante da gente aqui, que é a EcoArtes Amazônia. A EcoArtes Amazônia é uma ONG, é uma associação na área do meio ambiente. Eles cuidam lá da região do norte do Mato Grosso, na região do Xingu. Eles produzem com os indígenas nossos, os brasileiros indígenas da região, objetos de arte com restos da floresta, que eles falam que é com lixo da floresta, cascas, raízes, sementes, e esses objetos feitos com artesanato, por esses artesãos, estão sendo exportados para a Europa. Recebem royalties, recebem um valor que eles estão aplicando para dar uma condição de vida melhor para algumas aldeias, algumas etnias do Xingu. São 41 aldeias dos Camaiurás, do Yavalapiquis,
perto de 1.800 indígenas artesãos, que levam a saúde, levam a educação junto com isso e capacitam eles a terem uma fonte de receita. O superávit que ainda tem dessa venda, além de pagar todos os artesãos, eles estão fazendo uma plantação de uma floresta de alimentos para fazer a compensação ambiental e gerar recursos e alimentação para a própria região. É perfeita a forma de trabalhar. E eles recebem doações também, eles participam de alguns projetos incentivados. O que a gente quer falar com relação a gerar renda é cada uma das instituições olhar, isso a gente faz muito bem, a gente gosta muito de colaborar nesse sentido. O que você pode fazer dentro da tua instituição para gerar recurso? É costura? É alimentação, é alguma prestação de serviço, é venda de algum produto? A gente teria aqui, ficaria falando o dia todo dos casos e casos que foram encontrados para gerar recurso. Pensar como isso pode ser feito, para a gente começar a gerar recurso. E às vezes não está ligado diretamente com a atividade fim. A gente fala, estou trabalhando com criança. Qual é a prestação de serviço que eu posso fazer ligada à criança? Às vezes não, pode ser uma lavanderia, pode ser uma panificadora, pode ser uma costura, pode ser tanta coisa, pode ser uma prestação de serviço. A gente ficar atento a isso. A outra fonte de receita, muito conhecida, são as doações, né? A lei 9249, que é de 95, né, bem antiga, fala que as empresas privadas de lucro real podem abater como despesa até 2% do seu lucro operacional para entidades, organizações da sociedade civil, como doação. Podem também mais 1,5% se forem entidades de ensino e pesquisa. Pode fazer a doação e ter um benefício fiscal, não direto, no caso da doação, mas um benefício fiscal. E quando a gente fala em doação, para a gente entender como é importante isso, né? Eu participei na época, em 2020, do movimento União Rio. O movimento União Rio foi um movimento feito por algumas entidades do Rio de Janeiro para combater, né, para superar o coronavírus, a questão social das comunidades. Todos ficaram carentes, necessitados de saúde, de emprego, de renda, de alimentação. Para ter uma ideia, trabalhou com doações, empresas privadas e pessoa física. De abril de 2020 a dezembro de 2021, chegou a perto de 100 milhões de reais de doação. As pessoas ficaram mais sensibilizadas mesmo, começaram a olhar mais um pouquinho para o próximo, mesmo as empresas privadas. Chegaram a distribuir mais de 500 mil cestas básicas, né? Isso atingiu lá 1 milhão de pessoas. Todas as comunidades do Rio, 237 comunidades do Rio, foram beneficiadas de alguma maneira com esse movimento. E o movimento foi um movimento espontâneo, não tem CNPJ esse movimento. Foram as pessoas que se uniram, todo mundo controlando isso, e a doação, sim, teve um efeito. Quando nós falamos dos editais, né, tem muito edital aberto. Né? Se a gente pensar, eu relacionei alguns editais aqui, depois esses slides também vão ser disponibilizados para vocês, tá? A Fiocruz, a Fundação Itaú Social, o Banco Santander, nós temos a Instituto Internacional Paper, Instituto Neoenergia, o Matos Filho, várias instituições, que são instituições privadas, publicaram editais para projetos sociais, projetos ambientais, que pudessem gerar algum tipo de impacto positivo. A gente precisa ficar atento e olhar para esses editais, procurar esses editais. E um dos editais, que eu até participei, por isso que eu trouxe aqui, que é público, na verdade, que veio do Ministério Público do Trabalho, lá da 5ª região, que é lá da região da Bahia, né? A Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª região. Eles criaram lá um valor oriundo de multas sociais que poderiam ser aplicadas em projetos sociais que tivessem algum vínculo com o trabalho, de alguma forma com o trabalho, principalmente naquela região, na região Nordeste. Para que, através desses editais, a entidade entra, se cadastra nesse edital e pudesse
concorrer aí a algum tipo de projeto que viesse um recurso para cumprir com as suas finalidades. Lógico que a gente tem que ficar atento, olhar para a nossa região, dentro de cada região, a relação de editais. Poder público, que é a outra fonte, né, de captação de recursos, que eu nem falo que é muito captação de recursos, aqui é mais uma geração até. Através da Lei 13.019, né, de 2014, que foi as novas relações do poder público com as organizações da sociedade civil, foram criados, né, as parcerias, o termo de colaboração, o termo de fomento e acordo de cooperação, aonde o poder público pode transferir recursos para as organizações da sociedade civil por alguma prestação de serviço, por exemplo. Existe essa transferência de recurso, que é para complementar as ações do Estado. Isso a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. E o acordo de cooperação, onde não há transferência de recursos. Até o nome já diz, né? Uma cooperação entre as partes, por exemplo, ceder uma área pública para uma entidade prestar um determinado serviço à comunidade, ou está executando as suas finalidades. Por exemplo, então, a Lei 13.019 tem muitos decretos municipais que regulamentaram essa lei, para trazer junto aos municípios, abriu essa possibilidade. Quando nós estamos falando isso através de chamamento público, tá? É um instrumento muito mais simples para uma prefeitura, para um governo estadual, o chamamento público, do que uma licitação, porque está dando oportunidades às organizações da sociedade civil e realmente excluindo as empresas privadas. Somente organizações da sociedade civil podem participar dos chamamentos públicos. Como exemplo, né, de um termo de colaboração, nós temos uma entidade em São Paulo que se chama Pro Brasil, atua lá na região de Parelheiros, é uma região muito grande, né? Eles falam até que é o distrito de Parelheiros, é muito grande. Atua lá com 500 crianças no contraturno para retirar da rua, né? Para dar uma qualidade de vida um pouquinho melhor, atendem quase 1.000 famílias, capacitam jovens e adolescentes em São Paulo e no Piauí. Eles também estão no Piauí, criando uma questão da saúde. Em 3 anos no Piauí, eles deram condições melhores de saúde para perto de 30 mil pessoas em 3 anos. Eles fizeram um acordo de cooperação com a Prefeitura de São Paulo, onde eles recebem um valor per capita por criança para cuidar de uma creche, que é a CEI em São Paulo, né? Educação infantil, as creches, né, de educação infantil de São Paulo. Se não me engano, lá em São Paulo, hoje deve estar perto de R$700 por criança, como um subsídio, né? Na verdade, é o termo de colaboração para cuidar. E eles fazem contraturno escolar, cuidam da educação infantil também. Esse é um exemplo. Nós temos outro exemplo em Santana de Parnaíba, aqui perto, uma Cefeg, que é uma outra instituição, é o Serviço Educacional Ferdão Gaivota, que atua do infantil ao médio, que faz um contraturno escolar com a prefeitura, com uma creche pública, né, que é o Colégio Municipal Jardim São Luís, que está sendo inaugurado agora, no comecinho de março, inclusive, para 100 crianças no contraturno escolar. Então, existe junto ao poder público essa condição de a gente estar fazendo a colaboração, o fomento, o acordo de cooperação. Aí nós temos outra forma de captar recurso, que são os incentivos fiscais. Incentivos fiscais, as leis de incentivos fiscais, é assim, o governo abrindo mão de parte do seu imposto para as organizações, em alguns casos até empresas, poderem executar e fazer o social ou ambiental, nos 3 níveis também, federal, estadual, municipal. Se a gente olhar primeiro no nível federal, acho que a maioria conhece muito bem as leis de incentivos fiscais, né? Lei de incentivo à cultura, que teve modificações recentes, lei de incentivo ao esporte, a própria lei do audiovisual, que ainda tem vigorando, se não me engano, até 2024, a questão do idoso, pelo Fundo Nacional de Idoso, e a questão da criança e adolescente, pelo Fundo Nacional, que através dos conselhos municipais, né, podem apresentar os projetos, e as empresas privadas de lucro real, e as pessoas físicas,
que optam pela declaração de imposto de renda da forma completa, podem abater uma parte do seu imposto de renda devido para esses projetos. Existe, né, até pouco tempo ainda, a questão da saúde, que é o PRONAS, PCD e PRONAM, que no momento está suspenso. Isso a nível federal. É muito pouco ainda, se a gente pensar, né? Deduzir 1% do IR devido de uma empresa, 4% no caso da Lei Rouanet, é muito pouco perto de outros lugares, outros países, que existe um valor muito maior, uma dedução muito maior, inclusive sem olhar muito para o tipo de regime que a empresa atua. Eu acho que não deveria ser só empresa de lucro real. Por que não as de lucro presumido também poder estar fazendo parte disso? Nós abriríamos muito mais o leque. E realmente hoje muitas instituições acabam vivendo dos projetos incentivados. Né? A gente sabe que isso é real. E principalmente a parte estadual e municipal, nós temos que olhar para isso, as leis de incentivos fiscais estaduais. Nós temos também a lei de incentivo à cultura, a PROAC, que no momento está suspensa devido à pandemia, que incentiva a cultura, a lei de incentivo ao esporte e outras tantas dentro de cada município também. Né? A gente tem que olhar para isso. Quando nós falamos de fundos, que são esses fundos destinados a determinadas situações? Vou trazer exemplo aqui de 2 fundos públicos. Tá? Existem outros fundos públicos, mas, por exemplo, o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Né? Primeiro, entender o que é um direito difuso. Parece até o nome já difuso, né? É aquele assim, que é um pouquinho difícil de você determinar, né? De você identificar assim, quem é aquela pessoa que tem esse direito, porque ele é um pouco coletivo. É mais ou menos isso, olha, todo mundo tem direito a um meio ambiente sadio. Direito, é um direito difuso. Todo mundo tem direito à segurança, também é um direito difuso. A não ser ludibriado por uma propaganda enganosa, é direito difuso. Então existe, né, o Ministério da Justiça criou esse fundo de defesa aos direitos difusos, que das multas que são aplicadas para esse fundo para determinados projetos. Hoje, se entrarem no site do Ministério da Justiça, fala dos direitos difusos, quais são os editais. Já faz um certo tempo que não tem edital também, né? Esse é um fato, é real, mas existe essa possibilidade. Um outro fundo público é o Fundo Nacional do Meio Ambiente. É o fundo mais antigo da América Latina de meio ambiente, é de 1989. Ele funciona também da mesma forma. As multas ambientais, né, vão para esse fundo, que aceitam e publicam editais para projetos que visam contribuir com o meio ambiente, a preservação, a recuperação, a educação ambiental. E um dos projetos que nós conhecemos foi da Associação Caatinga do Nordeste, que faz uma recuperação, uma educação ambiental do bioma da Caatinga. Tem tantos outros projetos, tantos outros fundos a nível público, como também nós temos os fundos privados, os fundos patrimoniais filantrópicos, conhecidos aí como endowments, né, que vieram dos Estados Unidos. Nós temos os mais conhecidos, os maiores do mundo, que é o Bill Gates, né, Bill e Melinda Gates, da fundação da Universidade de Harvard, que são os maiores fundos privados do mundo. E no Brasil, entidades que criaram esses fundos também. O Hospital Albert Einstein. Quem não sabe, o Hospital Albert Einstein é uma associação das mulheres israelitas de São Paulo, né, que trabalha com um social muito forte. A fundação do Grupo Boticário, voltado para o meio ambiente. A Fundação Baobá, inclusão racial. E a Fundação Romi, por exemplo, que cuida da educação integral. Alguns dos exemplos de fundo. O detalhe é que desses fundos, né, os fundos patrimoniais filantrópicos, as pessoas fazem a dotação para o fundo e usa o rendimento do fundo para os projetos. Esse é um caso. E aí a gente tem os programas privados, os programas públicos de fundos criados, né, para projetos sociais, que criam suas próprias regras do fundo. Olha, de onde vem
o aporte financeiro, para onde ele é destinado. Nós temos vários, sabe? A Eco Brasil, Fundação Gol de Letras. Se a gente começar a achar, tem muito desses fundos criados, o Fundo Casa Socioambiental, e muitos consórcios intermunicipais que criam fundos também. Aliás, a formação de consórcios, né, entre municípios, né, nós estamos falando em associações públicas, né, associar municípios para um bem comum, associar municípios para uma finalidade comum a todos, né? Pode ser 1, 2, 3, 10, poderia ser uma região inteira. Quanto mais a gente fizesse isso, eu acho que mais a gente teria mais eficácia nas ações, que também criam os seus fundos. E é o caso que a gente vai trazer hoje, né, num segundo momento com o Mimo, com mais explicação, do consórcio intermunicipal, né, com Simares, manejo dos resíduos sólidos, que foi feito um consórcio, uma associação pública, né, de 7 municípios inicialmente, né, que são os municípios aqui listados, para resolver, para cuidar desse manejo de resíduos sólidos. Quando a gente está falando nisso, nós estamos falando de unir 3 setores. Os 3 setores, os 3 caminhos, né? Nós estamos falando no segundo setor, que são as empresas privadas, que estão aportando recursos no consórcio, estão trabalhando, estão sendo licitados junto do consórcio, que é um primeiro setor, que está criando o Fundo de Responsabilidade Socioambiental, ou podemos chamar de Programa de Responsabilidade Socioambiental, que visa as organizações da sociedade civil do terceiro setor desses municípios. É algo assim muito claro para ver esse envolvimento dos 3 setores. São a questão dos fundos. E a gente, para falar disso, qual o papel das organizações da sociedade civil? Qual o nosso papel, né, das nossas organizações junto a isso? Alguém já ouviu falar de ESG? Acho que a maioria, de alguma forma, já ouviu falar de ESG. ESG, essas 3 letrinhas que vieram do inglês, né? Environmental Social Governance. É meio ambiente, né? Ambiental, social e governança. As empresas estão olhando muito para isso, querem ser ESG, ter práticas ESG, boas práticas ESG. Nada mais é que cuidar do social, do ambiental e com transparência, com ética, com governança. E o papel das organizações sociais, nosso, é assim, o que nós podemos fazer pelo ESG das empresas? Né? Hoje, como a gente fala que o ESG está em alta, por que está em alta a conversa do ESG? Porque em alta estão os problemas ambientais, a crise climática, os problemas de desigualdade social estão em alta, problemas com transparência, ética nas organizações estão em alta, por isso que está se falando muito em ESG e está se olhando e buscando muito isso. Por quê? As empresas estão fazendo ações voltadas para isso. Está se medindo, tentando mensurar a performance disso, porque nós estamos com um novo tipo de consumidor. Nós, que somos consumidores, estamos olhando diferente para o produto que a gente compra, para o serviço, não é mais só pensando na economia se serve para mim. Quem está fazendo isso tem boas práticas, está agredindo o meio ambiente, está trabalhando com trabalho escravo. Então, nós, consumidores, estamos olhando muito para isso, e isso está levando o mercado, as empresas, a olharem também. Elas têm que modificar os seus hábitos e olhar para o todo, serem mais sistêmicas. E muitos organismos de certificação estão sendo criados, não são de hoje. Nós temos, por exemplo, o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é da Bovespa, São Paulo, já tem muito tempo, que lista as empresas de boas práticas. Nós temos a nível internacional o GRI, que é o Global Reporting Initiative, que também mostra a mesma coisa a nível mundial. Recentemente, isso foi em setembro de 2020, foi criado na B3, né, na nossa Bolsa de Valores, o índice ESG. A gente tentou trazer para o português ASG, mas não adianta, o mercado fala em ESG, e a brasileira até o termo, né, ESG. Foi criado o índice para que
as ações sociais, as ações ambientais das empresas influenciem as suas ações no mercado, ação financeira no mercado. Fato, né? Que bom que está se olhando para isso ainda, né? E o papel nosso das organizações, né? Podemos falar até que nós estamos numa agenda ESG, podemos falar isso, né? A gente fala agenda 2030, então a agenda ESG é o que nós podemos fazer para captar recursos, o que nós podemos fazer para oferecer serviços, produtos para as empresas cumprirem com o seu papel de ESG, terem as boas práticas através das organizações da sociedade civil. Pode acontecer isso e trabalhar dessa forma. Existe um aumento muito grande na procura de produtos ESG, né? Produtos que são oriundos das empresas que olham para isso. Ações até, né, que são as green bonds, ações verdes, que a pessoa fala, as ações sociais, né? Tem fábrica de chocolate hoje que publica até assim, ó, a Dengo, né? Chocolate com sabor ESG e DNA da Natura. Você fala, nossa, é uma propaganda da Dengo Chocolates. Você fala, nossa, por que sabor ESG? Né? Porque a empresa tem as boas práticas ambientais, de colheita, a parte social. Então, a gente tem que olhar para isso e falar assim, nós podemos fazer a diferença. E aí eu trago para vocês. O Brasil é o 5º maior país do mundo em território. 5º maior país do mundo em população. Nós somos a maior biodiversidade do planeta. Nós temos o maior recurso hídrico de água potável do mundo, do planeta. O que a gente fizer vai impactar o futuro, as nossas ações, o nosso destino vai impactar o futuro do planeta, o futuro da humanidade. Porém, se a gente não tiver a sustentabilidade, não tivermos o desenvolvimento social, a gente não consegue ter sustentabilidade ambiental. Isso faz toda a diferença. A gente precisa olhar para isso e a capacidade que cada um de nós, como organizações da sociedade civil, temos de mudar isso, de contribuir para esse futuro melhor. Porque nós temos 2 posturas para tomar diante do futuro. Olhando para o futuro, né, como uma janela aberta, principalmente hoje, tá, que nós estamos em 22/02/2022, olha o portal aberto aí. Aliás, esse slide não estava programado para ser um portal, mas aliás, acho que dá para mostrar muito bem. Nós temos 2 posturas a tomar. Primeira postura, diante do futuro, fica assim, ó, e perguntar, como será o mundo em 2030? Como será o mundo em 2050? Ou uma postura um pouquinho diferente, que é o que nós queremos do mundo para 2030, o que nós queremos do mundo para 2050. Aí a gente está falando em ação. Nós não estamos falando em braço cruzado para ser um observador. Nós estamos falando em ser um ator. Agir para ter um mundo melhor. Esse é o nosso propósito. Como nós trouxemos hoje para cá, esse tema, né? Não foi para esgotar o tema, para mostrar que existem muitos caminhos. Nosso papel do Birô Social é também mostrar isso, ajudar, fomentar esse trabalho, pegar as instituições. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um planejamento estratégico, vamos fazer um planejamento do negócio social, do negócio ambiental. Você tem que ter receita, o planejamento é assim, né? Qual a minha receita? Qual a minha despesa? Onde eu vou chegar num ponto de equilíbrio? Qual o social que eu vou fazer? O que eu pretendo atingir? Como eu vou replicar? Olhar para isso é também nosso papel. A gente fica à disposição também de vocês, através aqui do Eloy, da equipe toda que a gente tem aqui na região, para poder estar junto com vocês, ajudando a encontrar um caminho. Ok, gente? Muito obrigado e estamos à disposição.